E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Deus abençoe a todos. Vamos hoje para o segundo capítulo do livro do Apocalipse. A partir de agora, nós vamos tentar falar um pouco menos na introdução para que a gente tenha esses 15 minutinhos de fato para lermos e entendermos a palavra de Deus o máximo que pudermos, colhermos uma inspiração, uma mensagem de Deus para nós que está na carta, no livro do Apocalipse, escrito por São João. Hoje, capítulo 2. Aqui começa, então, a escrita até para as igrejas, né? Éfeso, né? Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, derrama sobre nós o Teu Espírito para que possamos experimentar a Tua graça. Venha, Espírito Santo de Deus. Venha sobre nós. Vamos lá, então. Pega aí a tua Bíblia. Já fiz o meu estudo aqui, ó. Demora um pouquinho mais, né? Fazendo aqui as anotações, né? Vendo coisas maravilhosas, aprendendo, recordando coisas, né? Versículo 1, capítulo 2. Lembrando quem... Só uma coisa antes, uma introdução aqui muito bacana. As 7 cartas têm todas a mesma estrutura, né? São 7 cartas às 7 igrejas, né? Então tem as contestações, constatações, né? Sobre o estado das igrejas, quando ele fala, eu conheço, eu sei o que vocês estão vivendo, né? Tem as promessas ou ameaças, né? Expressas numa perspectiva escatológicas. São muito ricos em doutrina, especialmente a respeito de Jesus Cristo, que se considera falar em primeira pessoa do começo ao fim. Então, a gente vai ter então ideia de como viviam as comunidades também naquela época, né? Por volta dos anos 90. Vamos lá, Éfeso, lembrando, é uma metrópole política e comercial na província da Ásia, era a grande metrópole, a qual pertencia às outras 6 cidades que também o apóstolo escreve. Até hoje, Éfeso é uma cidade na Turquia. Esmirna também é uma cidade na Turquia, uma cidade linda, né? Cidade litorânea. E é de Esmirna que nós vamos de ônibus até Éfeso, né? E ali conhecemos o lugar do túmulo de São João, segundo a tradição, e a casa de Nossa Senhora. Mas como eu falava ontem, ou antes de ontem, um país totalmente muçulmano, né? Belezas naturais, mas não tem mais a fé cristã ali. Uma dor no coração tremenda. 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 Versículo 1. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: assim diz aquele que sugere, que segura as 7 estrelas em sua mão direita, o que anda em meio aos 7 candelabros de ouro. Então, vamos lá. Quem está escrevendo? Aquele que tem o poder, mão direita, né, sobre as igrejas, as 7 estrelas. O que anda no meio, em meio aos 7 candelabros de ouro, ao rei, o rei e sacerdote. Versículo 2. Conheço tua conduta, ele nos conhece, tua fadiga, tua perseverança. Olha que lindo. Sei que não podes suportar os malvados. Pusestes à prova os que se diziam apóstolos e não são, e os descobristes mentirosos. És perseverante, pois sofrestes por causa do meu nome, mas não esmoreceste. Então aqui coisas positivas, né? Será que Deus poderia dizer isso de nós? Conheço tua conduta, tua fadiga, tua perseverança. Sei que não podes suportar os malvados, não anda com os maus. Vocês puseram à prova os que se diziam apóstolos e não são, e vocês descobriram eles mentirosos. Será que nós reprovamos os malvados? Será que nós temos nos afadigados e perseverados no caminho do Senhor, na fidelidade em Deus? É uma pergunta. Porque aqui o Senhor Jesus está elogiando aquela igreja que fez isso, né? Isso é positivo. És perseverante, sofreste por causa do meu nome e não esmorecestes. Gente, isso é maravilhoso. No dia do julgamento, se Deus falar isso para nós. E é isso que nós queremos fazer. Sermos perseverantes, né? Vivemos uma conduta que condiz com os mandamentos de Deus.
nos afadigar no Senhor, não suportar os malvados, mas ao contrário, né? Pô-los à prova de maneira que a gente descubra que ele é mentiroso e nos afastemos dele, não sigamos os mentirosos. Mas não, ao contrário, nesse mundo hoje nós seguimos mentirosos, nós seguimos ideologias satânicas, demoníacas que destroem igrejas. Agora no Chile, hoje, radicais de esquerdas, feministas, foram lá e queimaram duas igrejas católicas. Né? Muitas vezes nós aprovamos isso, ao invés de sermos como o pessoal de Éfeso, que reprovava, não suportava os malvados, nós suportamos. Nós elegemos, nós votamos, nós concordamos, nós seguimos, nós compramos produtos, nós damos like, damos audiência. Né? Que tipo de católicos nós somos? Será que Jesus, quando viesse hoje escrevesse a nós, como é que a gente falaria? Se Jesus escrevesse uma carta para a Canção Nova, para minha família, para a tua família, que de positivo nós teríamos? E olha que eu estou falando de coisas positivas. Porque o versículo 4 vai dizer: devo, porém, reprovar-te, contudo, por teres abandonado o teu primeiro amor. Recorda-te, pois, de onde caíste, converte-te e retoma a conduta de outrora. Do contrário, virei a ti e, caso não te convertas, removerei teu candelabro de sua posição. Então veja, é positivo, os caras se afadigavam, perseveravam, suportavam a perseguição por causa do nome do Senhor, não esmoreceram, mas eram perseverantes, né? Não suportavam os malvados, não andavam na mesa dos zombadores, como diz o Salmo 1. Mas eles tinham alguma coisa negativa. Eles abandonaram o primeiro amor, eles foram arrefecendo, eles foram deixando de ser mais ousados, de ser mais radicais. Hoje a gente vive muito disso na renovação carismática, na igreja. Falta um radicalismo. A gente está muito na sensibilidade. Falta uma luta para viver a castidade, para aguentar o casamento. Falta uma luta para orar com fidelidade. Pessoas que faziam vigílias, que rezavam dia e noite. Cadê esse amor? Cadê essa fibra, essa paixão pelas almas, pelo céu, o desejo de orar? Eu digo isso a partir de mim, a gente vai se acostumando. A gente vai pegando de volta aquilo que a gente rejeitou, as coisas do mundo, o apego do mundo. A gente começa a dizer, não precisa mais não precisa usar tanto isso não, vamos devagar, não é muito bem isso, não precisa ser tão radical desse jeito. E Jesus vai dizer aqui: eu reprovo-te, porque vocês têm abandonado o primeiro amor. Recorda-te, pois, de onde caíste. Quando vocês caíram, recorda daquele momento. Converta-se. Retoma a tua conduta de outrora. O teu fervor, o teu ânimo, o teu desejo pela santidade. É isto que Deus quer em nós. Precisamos voltar a viver com fibra. Precisamos voltar a viver com entusiasmo. Precisamos voltar a vivermos servindo os outros. A estarmos onde devemos estar, a lutarmos para ter virtudes, conquistar virtudes, ter santidade, orarmos em línguas, dia e noite, rezarmos o terço, e não nos contentar com o terço, rezarmos o rosário, fazemos estudo bíblico, mas a gente não vai arrefecendo. 15 minutos da palavra de Deus é muito, daqui a pouco eu faço um vídeo com 10 minutos, daqui a pouco eu faço um vídeo com 5 minutos, e todo mundo só quer glória, glória, Deus te abençoar, Deus vai te abençoar, não desiste que esse ano vai ser o ano da bênção, não sei o quê. E a gente fica ali, vivendo de, Nutelas espirituais. Um gozo espiritual que não é baseado no amor, Então hoje Deus nos chama a isso. Do contrário, virei a ti e caso não te convertas, removerei o teu candelabro de tua posição. Éfeso era a cidade mais importante. Mas ele volta com um positivo. Tens de bom, contudo, o detestares a conduta dos nicolaítas. Era um grupo de hereges dentro da igreja, que também eu detesto, Jesus disse. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Senhor diz à igreja. Ao vencedor, aí beleza, ok. E agora qual é o prêmio? Qual é a promessa? Para aqueles que perseverarem, que retomarem. Ao vencedor,
conceder-lhe-ei comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Então, ao vencedor, darei o céu, paraíso. Bem, que coisa maravilhosa é esta palavra. Será que nós precisamos nos reanimar hoje como o Senhor reanimou a cidade de Éfeso? Essa carta é para mim, é para você. Hoje nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ler de 2 em 2 cidades. Cidade 2, né? Esmirna, uma cidade que ainda existe na Turquia, grandiosa. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: assim diz o primeiro e o último, o Alfa e o Ômega, aquele que esteve morto, mas voltou à vida. Quem é esse? Jesus. Agora vai dizer: conheço tua conduta, conheço tua tribulação, tua indigência. És rico, porém. Ele vai dizer o seguinte, que ele conhece a pobreza do povo de Esmirna, passa nessa cidade, mas ele vai dizer, porém és rico espiritualmente. E conheço as blasfêmias de alguns dos que afirmam judeus, mas não são. Eu conheço. Pelo contrário, eles são uma sinagoga de Satanás. Eu sei que vocês não têm medo do que irá. Não tem. Aí ele vai dizer, uma promessa para nós. Não tenhas medo do que irás sofrer. Eis que o diabo vai lançar alguns de vós dentro da prisão, para serem postos à prova. Tereis uma tribulação de 10 dias. 10 dias é pouco, né? Uma pequena tribulação. Mostra-te fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo algum será lesado pela segunda morte. Esmirna, segunda igreja. Será que nós somos como Esmirna? O Senhor diz, conheça a tua conduta, conheça a tua tribulação. O Senhor sabe o que você sofre, a tua indigência, a tua pobreza. Ele sabe dos seus sofrimentos. Mas se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, mesmo desempregado, mas você tem uma riqueza espiritual, e é isso que você precisa fazer. Sermos ricos espiritualmente. Tem muita gente rica financeiramente, mas que é pobre, indigente espiritualmente. Uma alma pobre. E nós que somos pobres, você que é pobre, mais pobre do que eu, financeiramente, você pode ser muito rico, e pode ser. Meus avós do interior, eu conhecia a pobreza, a simplicidade, na realidade. Eu nunca vi a pobreza, talvez, de perto. Mas eu vi a riqueza daquelas pessoas, que do pouco que tinham, davam tudo, compartilhavam. Pessoas de fé, que amavam a vida, que viviam intensamente, que tinham amor, que tinham devoção, que tinham religiosidade. Hoje nós temos tudo à nossa mão, mas falta-nos o essencial. Por isso, quantidade de pessoas que morrem. Esmirna era um povo indigente, mas era rico, porque tinha uma riqueza espiritual. Eram pessoas que o próprio Deus vai dizer, olha, eu conheço as blasfêmias que vocês sofrem por esses judeus, que são nada mais do que uma sinagoga de Satanás. E ele vai dizer, não tenha medo de sofrer, né? Não tenha medo do que irás sofrer, não tenha medo. Deus está dizendo para mim e para você isso, não tenha medo do que irás sofrer. Eis que o diabo vai lançar alguns de vós na prisão. Será que hoje vai acontecer isso ainda? Por defendermos a nossa fé, por não sermos coniventes com as políticas deste mundo tenebroso, por defendermos as nossas igrejas que estão sendo tocadas a fogo pelos movimentos esquerdistas, extremos esquerda, né? Que estão aí querendo prender, como quis prender aí um padre que defendeu a vida, né? Será que nós iremos para as cadeias por falar a verdade? Deus vai dizer, não tenha medo do que irás sofrer. Tereis uma tribulação de 10 dias, mas mostra-te fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Então, sejamos fiéis até a morte, porque a promessa é, nós iremos receber a coroa da vida. O vencedor, de modo algum, será lesado pela segunda morte. A segunda morte é o quê? A morte da alma. Não. Então, sejamos perseverantes. Perseverantes. Ao vencedor, né, quem mostra-te fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Que o Senhor nos dê essa coroa da vida. Deus abençoe você. Amanhã a gente pega mais 2 igrejas aqui. Um abraço. Deus abençoe.